Palavra com Vossa Excelência, senador João Duval. Eu vou pôr aqui o tempo regimental, mas, obviamente, se necessário, farei a extensão do tempo de acordo com a necessidade de Vossa Excelência. Senhor presidente Jorge Viana, do Acre, que preside esta sessão, senhoras senadores, senhores senadores, há 13 anos está em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal, com inegáveis benefícios no que concerne à redução da dívida do Estado e de desperdícios de recursos públicos, bem como no que tange à obrigação de cobrança dos créditos da Fazenda Pública. Contudo, os municípios brasileiros estão enfrentando sérios problemas, sobretudo em relação à limitação estabelecida pela Lei dos Gastos de Pessoal. Como se sabe, a Lei de Responsabilidade Fiscal limita em 54% as despesas para pagamento de pessoal dos municípios. Essa é a questão que levanta em carta aberta a Associação de Municípios do Vale do Jiquiriçá, no estado da Bahia, assinada por todos os prefeitos dos municípios que a integram. Segundo a carta, o limite de 54% imposto aos municípios dificulta a realização de obras e serviços de grande necessidade para as suas populações. O documento afirma que a lei do Fundeb determina um gasto mínimo com pessoal de 60% dos 25% do orçamento que os municípios são obrigados a investir em educação. Aponta também que os programas sociais e de saúde representam cerca de 70% dos gastos municipais com pessoal. Restam, assim, poucos recursos para as demais despesas com pessoal, o que impede os prefeitos de contratar bons profissionais para a realização de ações específicas, como consultoria e agrônomos e veterinários para programas de agricultura familiar ou ainda profissionais para atuar em programas do Estado e do governo federal. É que essas despesas, alega o documento, são enquadradas como de pessoal, mesmo que temporárias. O documento afirma que a lei do Fundeb determina um gasto mínimo com pessoal de 60% dos 25% do orçamento que os municípios são obrigados a investir em educação. Aponta também que os programas sociais e de saúde representam cerca de 70% dos gastos municipais. Essas dificuldades derivam da falta de definição clara do que deve ser enquadrado como despesa de pessoal, para efeito do limite de 54% estabelecidos na lei. É que, até hoje, um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal que prevê a criação de um Conselho de Gestão Fiscal com a atribuição de padronizar os critérios para a prestação de contas, entre outras funções, nunca foi regulamentado.
Na falta desse órgão, quem dita a regra são os tribunais de contas dos estados e municípios, o que prejudica a uniformidade do entendimento sobre essa questão. Outro problema que vem sendo enfrentado pelos municípios para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal é a queda de arrecadação, gerada por fatores externos, por exemplo, a redução do imposto sobre produtos industrializados, adotada pelo governo federal como política de desoneração fiscal. Nos mesmos, não menos prejudiciais neste caso, são a crise econômica mundial, que também reduziu a arrecadação municipal, e os aumentos anuais do salário mínimo dos últimos anos, que foram maiores do que o crescimento das receitas dos municípios. O resultado é que, dos 417 municípios da Bahia, apenas 189 estão atualmente em situação regular. 228 municípios encontram-se em situação de alerta, pois extrapolaram ou estão prestes a extrapolar os limites previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A maioria das prefeituras tem problemas com excesso de gastos com pessoal. Segundo o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, o percentual de rejeição de contas no ano de 2011 foi de 46%. Para 2012, estima-se que aproximadamente 60% das prefeituras terão as contas rejeitadas. Mas o problema não se restringe ao nosso estado. Em outros estados, os prefeitos também enfrentam problemas para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, particularmente no quesito pessoal. Em Minas Gerais, por exemplo, a Associação Mineira dos Municípios estimava, no final do ano passado, que cerca de 400 dos 853 municípios do estado de Minas Gerais estavam prestes a ultrapassar o teto de 54% para os gastos, com as folhas de pagamento previstos pela lei. Em razão disso, a associação pediu ao Tribunal de Contas do Estado a edição de uma norma que autorize o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pelos prefeitos de Minas Gerais, o que, obviamente, não é uma solução adequada nem desejável. Como se vê, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, trata-se de um engessamento que muitas vezes impede, inclusive, o cumprimento de obrigações previstas para os municípios pela Constituição Federal, conforme alega a Associação de Municípios do Vale do Jiquiriçá. Pior que isso, como aponta o documento da associação, é que os municípios ficam impedidos de ampliar os serviços oferecidos às suas populações. É que, em razão dos limites prudenciais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, os prefeitos ficam sem condições de utilizar a grande quantidade de recursos oferecidos pelo governo federal para ampliação de programas de educação, saúde e assistência social. Trata-se de um dilema cruel: descumprir a lei ou atender a população tão necessitada de nosso país, da qual os prefeitos estão mais próximos que qualquer outra autoridade. Como bem disse o poeta e bem relembra a carta aberta da Associação de Municípios do Vale do Jiquiriçá, é como morrer de sede em frente ao mar. É ter os recursos e não poder utilizá-los para atender à população
que deles tanto necessita. É imperativo, portanto, abrir um debate sério e consequente sobre este assunto tão importante. Se é fundamental manter as contas públicas em ordem e evitar que prefeitos deixem rombos fiscais para seus sucessores, também é fundamental não engessar suas administrações. A singela contratação de um pedreiro ou pintor por 90 dias para a recuperação de um prédio público é computada como contratação de pessoal. A construção de uma ponte, afirmam os prefeitos, mesmo que a obra seja realizada por pessoa jurídica, é computada como despesa de pessoal. É preciso ser razoável, é preciso aplicar a lei em toda a sua extensão e, ao mesmo tempo, rever o que nela se provou inadequado ao longo de seus 13 anos de vigência. Esse o apelo que faço, esse o caminho que me parece mais plausível para permitir o desenvolvimento nacional a partir dos municípios brasileiros, onde, de fato, vive o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente.